Muito boa tarde a todos. A partir de agora, a nossa conversa é com o nosso convidado, Dr. Pierre Loga, vereador, fiscal do povo, fiscal da administração pública, e é um prazer receber essa pessoa, né, o qual a família panelense tem um grande respeito, um grande carinho pela forma, pela maneira dele agir em defesa da família panelense na Casa Lorival de Lucena Galvão, que é a Câmara de Vereadores. Polêmico ou não? Não acho polêmico. Acho correto. Porque não adianta, olha, é polêmico demais. Não é questão de polêmico. Muita pessoa é polêmico, mas não procura resolver os problemas. Então eu gosto que a pessoa ele seja correto, direto ao assunto. E aí, porque é aquele negócio? Existe crítica construtiva? Responda você mesmo. Então, onde eu vejo aqui no vereador e advogado Dr. Pierre Loga, tá? Então, forte abraço. Quero, a partir de agora, lhe agradecer antecipado pela sua vinda aqui na rádio e realmente vou aproveitar o máximo que eu puder do nosso bate-papo, da nossa conversa, que esse bate-papo eu venho esperando há muito tempo, sinceramente. Eu venho esperando essa nossa conversa há muito tempo. E eu vou ter que aproveitar um bocado. Eu sei que o seu tempo é curto, é corrido, né? É corrido, eu sei, dos seus compromissos, né? A sua agenda é sempre lotada, mas vou aproveitar um pouquinho. Dr. Pierre Loga, rádio, estação web panelas.com, programa A Hora e a Vez do Povo. Boa tarde. Boa tarde, Zadik. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio estação web panelas.com. Muito obrigado pelo convite, Zadik. Sempre que puder, estou à disposição. Muito bem. Dr. Pierre, nós vamos começar a falar um pouco da sua não trajetória política. Vamos falar aqui um pouco de sua saída aqui de Panelas até São Paulo. Porque é muito fácil a gente muitas vezes falar, criticar uma pessoa, sem saber o passado, que é o que a pessoa passou para chegar onde chegou o senhor. Então, o senhor saiu daqui de Panelas com quantos anos, né? Só com a vontade e o objetivo de vencer na vida, alcançar os seus objetivos. Fala um pouco aí. Zadik, eu saí de Panelas pela primeira vez aos 8 anos de idade, acredito, para morar em Osasco. Depois eu voltei para Panelas e retornei a São Paulo em 2010, final de 2010. Eu tinha um emprego na prefeitura, eu era bibliotecário, assistente de biblioteca na verdade, mas eu preferi entregar porque me parecia que não havia espaço para crescimento dentro do emprego contratual público, né? E aí eu entreguei e segui para São Paulo para tentar estudar, crescer, buscar um mercado cultural maior que pudesse atender às minhas necessidades intelectuais e profissionais também, buscando uma melhoria de vida para mim e para minha família, né? Em Panelas, como sempre, hoje ainda, inclusive, o Jonathan, que é o Pelé, e mais um colega nosso ali da Bom Jesus, está indo para São Paulo, e vários outros panelenses continuam fazendo essa migração aí para a capital, para poder ganhar a vida e poder ajudar a família aqui, né? O pessoal passando necessidade, passando fome, e infelizmente sem apadrinhamento político, não conseguem nada e acabam viajando, buscando uma melhoria de vida lá fora. Foi o meu caso em 2010. Porém, eu tinha, como eu disse, um emprego na prefeitura e eu fui porque eu não achava que tinha espaço para crescer dentro do funcionalismo público, né? Normalmente, quando se sai, quando se perde um contrato,
você sai com uma mão na frente e outra atrás, você não tem direitos trabalhistas garantidos, você não tem estabilidade, você acaba que muitas vezes entra e sai sem uma profissão, porque profissão é diferente de trabalho, e por essa razão eu decidi ir buscar alguma coisa melhor para mim e para minha vida, me formar mesmo como cidadão. A sua vida não foi fácil. O senhor chegou até almoçar biscoito. Almoçar bolacha vencida, né? Em São Paulo, quando eu cheguei, não tinha... Na verdade, eu fui sem muita coisa, né? Praticamente sem nada. E lá morava de favor, acabei me metendo em algumas situações complicadas, justamente pela falta de recursos, e comi o que tinha. O que conseguia naquele dia, às vezes vendia livros para poder comprar pão, e assim eu fui me virando. Muito bem, aqui ó, muita gente entrando aqui no meu Face, e aqui o Pedrinho já está dizendo, porque o Pedrinho mora em São Paulo, ele disse assim, olha, falou tudo. José, hoje, tô no estado de São Paulo, por falta de oportunidade, né? É isso mesmo, meu amigo França, um abraço, muita gente entrando aqui, depois vocês vão deixar e a gente vai tentando aqui. Doutor Pierre, o senhor, quando chegou lá, trabalhou, mas o seu objetivo era estudar. Isso. Se formar como advogado, ou o senhor tinha outra profissão ainda? Só registrar a presença do Gabriel aqui, o teu nome? E o Geivson aqui na Cabanas é o neto do Walter Silva, que está conosco aqui, que é um dos gênios, e eu estou produzindo uma música dele, que é Jesus Moreno. É uma música do Walter e do Rafael Barros, está sendo produzida no estúdio do Psicopata da Batera, e provavelmente daqui para o final do mês o clipe vai estar lançado aí. Mais uma da Instituto Cultural Paideia, produzido por mim e pelo Herbson, lá nos estúdios Psico Estúdio. Então, Zadik, na verdade o meu sonho era estudar filosofia. Eu sempre gostei muito da mãe de todas as ciências, né, que é a filosofia. A busca pelo conhecimento, pelo aprimoramento do cérebro, pelo desenvolvimento pessoal, social e tudo mais. E passei no vestibular, eu trabalhava na construção civil, eu era auxiliar de obras, né, eu carregava entulho. Tinha 1 hora por dia para almoçar, e essa 1 hora normalmente eu estudava, e foi essa 1 hora por dia que eu consegui passar nas provas para poder, inclusive passei no concurso da Polícia Militar, fiz outras provas lá em São Paulo, e acabei ficando no direito porque era a minha segunda opção. Então eu estudaria filosofia e depois morreria de fome, eu preferi estudar direito para poder ganhar dinheiro, para poder estudar filosofia. Aí eu realizei as 2 metas da minha vida, que era me tornar advogado e me formar em filosofia. O senhor contou para mim que passava noite de frio, fome, e muitas vezes a sua mãe, dona Dora, ligou para o senhor, como é que tá aí, meu filho? O senhor tá bom demais, mãe, olha, não se preocupe. E com todo respeito a tripa dando nó, a fome apertou, aluguel, aquele jeito, foi o pão amassado mesmo. Isso, eu fui morar na casa de familiares, morar de favor, quando eu cheguei, mas não demorei muito, eu acho que eu passei 6 meses, eu preferia alugar um local, e aí eu ia estudar e nem sempre tinha o dinheiro para voltar para casa, e aí muitas vezes tinha prova no dia seguinte e eu só tinha o dinheiro da volta, e aí eu preferia ficar por lá mesmo, pela rua, comendo o que tinha, aguardando para no dia seguinte fazer a prova, né? No caso, dormia na rua mesmo, aguardava para fazer a prova no outro dia, e muitas dessas ocasiões a minha mãe me ligava, perguntava, e aí, como é que tá? E para não preocupá-la em Panelas, eu dizia, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Agora, e a lágrima pingando. Justamente. Agora me diga um negócio, doutor Pierre, pra gente entrar aqui no que o povo quer saber. Só estou contando aqui um pouco. É somente um resuminho aqui da sua trajetória quando o senhor saiu daqui para São Paulo. Quando o senhor começou o senhor começou a estudar, fazer faculdade, só tinha fera na sua sala. Só filho de advogado, promotor, desembargador, juiz.
Né? E o disse, e aqui estava um cabeçudo, pequeno, filho de Nel Pavarotti de Panelas, no meio daquele pessoal. E o incrível que pareça, o senhor foi o primeiro da sala. Não, na verdade eu não fui o primeiro da sala. Eu nem sei, na verdade nem sei se fui o primeiro da sala. Eu concluí o curso já com a carteira da ordem, né? Eu fui um dos únicos que, antes de me formar, antes de concluir a faculdade, eu passei na prova da OAB. Nas duas fases, eu estava no 9º semestre ainda. E o senhor me chamou a atenção também quando falou que o dinheiro que o senhor ganhava, que quando o senhor foi estagiar no escritório, até o vale refeição, o kit refeição, o senhor ficou, não sabia o que fazer com tanto dinheiro que pelo que o senhor ganhava. Na verdade eu estava acostumado aos R$ 400 da época, que era o salário mínimo, né? E aí quando eu entrei no curso de Direito, eu comecei a estagiar, e aí eu descobri a existência do Vale Transporte e do Vale Refeição, que até aqui em Panelas a gente sabia que existia. E pra mim era um dinheirão, porque eu estava acostumado a trabalhar 5 dias por semana, às vezes 6, 7 dias por semana, e no final do mês ganhar pouco, né? E aí quando eu entrei no mundo do direito, no mercado mesmo da advocacia, eu percebi que tinha um nicho muito grande e que gerava muito dinheiro ali. E passei a receber um salário de estagiário que era um absurdo para o que eu ganhava na época. E aí eu pensei, porra, tô rico. Mas na verdade não era, né? O Vale Transporte você acaba deixando no transporte quando chega no final do mês, e o Vale Refeição você come porque você mora longe do seu trabalho, né? Justamente. Agora, e o primeiro salário que o senhor disse não acredita? Não, a história foi mais ou menos essa, né? Vai parecer até um programa de humor, porque quando eu entrei no escritório da advocacia, eles disseram, olha, você vai ali no guichê e pega o seu VT. Aí eu cheguei lá, né, disse, eu quero o meu VT. E aí o camarada me deu quase R$ 800. Aí eu guardei, seríssimo, sim. E depois eu fui pra casa, abri o Google e disse, o que é VT? Aí descobri que era Vale Transporte, né? E aí chegando 1 ou 2 dias depois, ele disse, você já pegou o seu VR? Eu já sabia, eu disse, não, peguei o meu VT. Eu não tinha a mínima ideia do que é VR. Aí eles me deram mais R$ 600, R$ 700. E aí eu juntei os dois, eu disse, eu tô rico. Eu vou ficar milionário desse jeito. Aí voltei pra casa e pesquisei no Google, o que é VR? Era Vale Refeição. Aí depois eu descobri que além de tudo ainda vinha o salário. Pronto, aí eu liguei e disse, mãe, tô rico, já tá tudo certo. Mas muitas vezes era a sua mãe chorando de um lado e o senhor do outro lá em São Paulo. Pelo sofrimento que o senhor tava passando. Não, minha mãe, ela imaginou. Teve uma vez que ela foi fazer uma visita lá onde eu morava, que era um quarto menor do que esse estúdio aqui, cheio de peça de carro, chovia dentro, tudo mofado. Aí ela chorou. Mas aí ela viu que eu mentia pra ela por telefone, né? Tá tudo bem, eu digo, tá tudo ótimo aqui, tá tudo bem. Pronto, agora deu para descontrair, sabemos um pouco aqui, que se a gente for falar da história aqui do Dr. Pierre Logan, até agora como vereador, homem público, aí ia passar aqui, um dia seria pouco, porque a gente ia falar aqui do filme que foi filmado ali, né? Daquele pulo que ficou na história lá na frente da Câmara de Vereadores, do teto do carro, né? Esse cara é louco, pô. Esse cara é louco. Mas, doutor Pierre Logan, vamos falar sobre a sua opinião, o seu ponto de vista e sua posição política. Qual é a posição política de Pierre hoje? Eu sou um extremo radical de centro com tendências anarquistas e oscilações que variam da esquerda para a direita de acordo com a lógica ou com a conveniência. Intérprete, por favor. Bom, doutor Pierre, o senhor ainda está, sim ou não, no grupo do atual prefeito Rubens Lima? Grupo político, você vai lá? Não. Não está no grupo? De jeito nenhum. Muito bem.
Segundo as informações, o doutor Pierre Logan vai apoiar aqui o então deputado federal, o Fernando Rodolfo, jornalista, Fernando Rodolfo, que merecidamente tem o respeito da família panelense pelo trabalho que ele fez. Certo? Certo. Juntamente o senhor tá só. O senhor tá só apoiando o Fernando Rodolfo ou tem alguém consigo? Não, na verdade o vereador Zé Júlio, Testinho e Joelmo, todos eles se juntaram para que nós apoiássemos o mesmo deputado federal e o mesmo deputado estadual. E tem mais gente chegando. Pronto. Essa pergunta que eu quero saber agora. Segundo as informações, o doutor Pierre Logan, juntamente com os vereadores que o mesmo citou, os nomes aqui, vai apoiar também a família Porto. Não é isso? Isso, Álvaro Porto. Álvaro Porto. Tem um problema. Deputado estadual. Isso, para deputado estadual. E, segundo informações, quem vai estar apoiando também a família Porto, aqui em Panelas, para deputado estadual, é o ex-gestor deste município, ex-prefeito Sérgio Miranda. E a gente sabe muito bem de sua posição, de sua opinião, politicamente, acho que não como pessoa, mas como político, do ex-prefeito Sérgio Miranda. No caso, isso por vir acontecer, o senhor vai estar no mesmo palanque que o ex-prefeito Sérgio Miranda? Não, inclusive foi a única condição para apoiar Álvaro Porto, foi de que o ex-prefeito não subisse no mesmo palanque aqui em Panelas. O ex-prefeito, para mim, é o problema dele. Se ele quiser apoiar o Álvaro Porto, o problema é dele. Não é porque ele acredita em Deus que eu vou deixar de acreditar e vou virar ateu, né? Então, as pessoas podem concordar em algumas coisas e discordar de outras. Mas a minha condição, conversando com o Alvinho, prefeito de Papá, a quem eu já considero um colega muito próximo, porque a gente se comunica muito proximamente, e acredito que vai ser uma coisa que durar para além da política, a amizade que eu estou construindo com o Alvinho, lá em Quipapá. A condição foi justamente essa, de que não houvesse a participação em palanques ou em visitas aqui do ex-prefeito junto para o Porto, em Panelas. Mas nada contra, ele tem todo direito de estar errado e tem todo direito de estar certo. No meu entender, quem vota em Álvaro Porto vota corretamente. No meu entender, quem vota em Fernando Rodolfo vota corretamente. Eu acredito até que em Fernando Rodolfo a população panelense tem mais obrigação de votar do que em Álvaro Porto, pela questão da participação dele aqui na luta pelos precatórios, por se manifestar nas ruas, por vir aqui. Vai ter, inclusive, uma chapa do Fernando e Álvaro, aqui em Panelas. E veja, o Fernando também foi contra o ex-prefeito durante a manifestação dos precatórios, né? Antes e durante, e depois. Porque depois da eleição do Rubem ocupou a cadeira, ele concordou com todos os argumentos do ex-prefeito para não pagar os precatórios. Muito bem. E como o senhor vê, porque nós teremos aqui praticamente um balaio, ou seja, uma salada de fruta. Uma salada de fruta. Porque nós temos Edil Freire, Fernando Rodolfo tem o meu voto. Então você está votando também no então vereador doutor Pierre que está apoiando aqui. É o senhor o único que apoia o Fernando Rodolfo aqui? Não, o Zé Júlio, Testinha, Joelmo e eu. Isso. E tem mais chegando. E eu vou tocar aqui que eu gosto de cutucar. E a situação do vice-prefeito Gini? Porque tem aquela polêmica. O vice-prefeito, porque ele foi o detentor também, justamente com o senhor, a trazer e pedir do deputado federal apoio, né, que ele lutasse lá em Brasília pelos precatórios. O vice-prefeito Genilson
com o senhor nessa batalha? Sim, eu conversei com o Genilson há poucos dias atrás e ele disse que a chapa era muito boa. Então, provavelmente, ele vai apoiar Fernando Rodolfo e Álvaro Porto também. Então, no caso, seríamos 5 já, né? O vice mais 4 vereadores e alguns suplentes. Então, no caso, ele também, o apoio dele ao grupo do prefeito Rubens está fora de cogitação. Provavelmente. Então, haveria o apoio a esses candidatos deveria estar fora de cogitação a qualquer pelense, né? Então quer dizer que ele não apoia. Muito bem. Agora me diga um negócio aí. Vai ser O senhor teve quase 1.500 votos. 1.482. 1.482 votos. Vamos aqui. Como dizer que o senhor está apoiando Fernando Rodolfo? Aí vem o apoio dos 3 vereadores aí, o Testinho, o Joelmo, né? E o vice-prefeito. O vice-prefeito. E alguns suplentes. Pronto. Me diga um negócio. Vamos dizer aqui, para deputado federal, o Fernando Rodolfo, ele estoura. Certo? E vamos dizer também que o deputado do ex-prefeito Sérgio Miranda, Raul Henri, ele seja bem votado também. O candidato a deputado estadual, o Álvaro Porto, o qual o senhor e os demais apoiem. Desde aqui uma votação boa, que estoure também. E o ex-prefeito Sérgio Miranda. Pelo nome também que ele tem dentro do município. A quem caberia, foi mérito de Pierre Grupo, foi mérito do ex-prefeito Sérgio Miranda. A votação do Fernando Rodolfo vem muito do mérito dele, né, do trabalho que ele fazendo no Brasil inteiro, em relação a direitos, a conquistas de direitos, em relação à luta pelos professores, em precatórios no Brasil inteiro, agora, mais recentemente, o piso salarial, entre outras lutas, que mais importante do que fazer projetos bons na Câmara é não deixar os projetos ruins passarem, né? Então o Fernando Rodolfo ele tem um trabalho já que garante muitos votos a ele já. Álvaro Porto, a carreira dele é brilhante, né? E o prefeito Quipapá não fica fora também. E Quipapá faz divisa com Panelas, a gente tem uma região da Mata que elegeu ali 2 ou 3 vereadores, se a gente contar com o Brejinho e pegar tudo, né? Então, não creio que o mérito seja de um político X ou de um político Y. Eu acho que o mérito é da população que vota por entender que aqueles nomes são as melhores opções para eles. Então, eu vou votar num deputado que vem para a cada 4 anos, a cada 2 anos, que vem fazer inauguração, normalmente para fingir que ele está fazendo algum tipo de trabalho em prol da população, um candidato que é distante da população, ou eu vou votar num vizinho aqui de lado, no Álvaro, no Fernando, que vez ou outra está aqui. Essa semana a gente foi comer estávamos o Zé Júlio, Joelmo, eu, o Alvinho Porto, prefeito de Quipapá, e Fernando Rodolfo, aqui no Bar da Fronteira, na esquina. Porque Fernando Rodolfo, normalmente, ele está aqui porque ele é de Caruaru. Então ele está próximo, né? Isso. Então um dos motivos para escolher essa chapa não teve nada a ver com esse prefeito, com fulano. Primeiro, capacidade, competência, honestidade, os projetos, bons projetos, as pautas das lutas que eles têm e a proximidade. Uma coisa é eu votar no meu vizinho, quem está aqui para me socorrer quando eu preciso. E outra coisa é eu votar no cara lá do fim do mundo, que tem outras centenas de demandas para atender e que vai ver Panela só como mais um curral eleitoral dele. A diferença está aí. Então o mérito nem do ex-prefeito, nem meu, nem de Genilson, nem dos outros vereadores. O mérito é de quem entende que voto não é para dar apoio a político X e Y somente. O voto é a contrapartida que ele dá, esperando a contrapartida que o público dá em trabalho. Não prestou? Não fez o trabalho? Não voto na próxima. Fernando Rodolfo fez um bom trabalho, você reelege. Álvaro Porto fez um bom trabalho, você reelege. Tá mostrando uma atividade forte nas cidades? Não agora, mas sempre mostrou ao longo dos 4 anos. Então o mérito é quem vota. É o bom, Zadik, de você ter eleitores conscientes. Eles não vão porque você está dizendo para ir, eles
não porque você está bitolando eles, eles não vão porque você está introjetando coisas na cabeça dele. Eles vão porque eles são conscientes de que aquela é a melhor opção. Então, o protagonismo nesse caso é do eleitor, não é do político. O que o político tem que fazer é argumentar. É isso, é assim que eu entendo. Vereador Testinha, boa tarde. Zadik, boa tarde. Doutor Pierre Logo, esse vereador, um abraço. Edinho, estou fechado com esse novo grupo político de Panela. Pierre, Elmo, Zé Júlio, Testinha e Genilson. Aí, viu? Juscelio Sabino lá em São Paulo, um abraço. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco eu vou pra ali, viu? Daqui a pouco eu vou pra ali também. Tá bom? Haveria, eu tô puxando demais aqui pro senhor, Fica à vontade. Haveria possibilidade futuras Pierre e Sérgio Miranda no mesmo palanque? Não. Não, porque eu não sou Rubem, né? Rubem foi quem dividiu o palanque com ele e depois saiu falando mal. A Clemilda disse aqui, eu não voto em candidato de Sérgio, mas votou. O vice-prefeito dele, não era Rubem? Votou. Então, não tem possibilidade, porque as ideias são divergentes, entendeu? Não é a pessoa, não é o caráter, não é. Eu até prefiro o cara que grita e fala a verdade do que o cara que faz igual Satanás, fala manso e mente. Mas não tem possibilidade, porque as ideias são muito divergentes. Não tem palanque para as mesmas ideias, não cabe. Muito bem, eu no caso aí, o senhor, esse não concordância com o senhor, não é a pessoa do Sérgio Miranda, e sim político Sérgio Miranda. As ideias. Não tem como separar o político da pessoa. Se você elege um cara desonesto como pessoa, ele vai ser um político desonesto. Não tem como você dizer, não, a pessoa na vida privada é um ladrão, mas na política ele é honesto. Não tem como. Então, você não pode dissociar uma coisa da outra. O que eu estou querendo dizer é que, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com ele. Não tem nada. Ele nunca mentiu, nunca me enganou, porque eu nunca acreditei nele. Talvez o Rubem tenha reclamar, os outros vereadores tenham do que reclamar. Eu não, porque eu não tive convivência com ele. Então, a divergência que eu tenho com ele é uma divergência de ideias. Exemplo, a mesma divergência que eu tenho hoje do atual prefeito é a convergência dele com as ideias do ex-prefeito. Caberia hoje caberia o atual prefeito Rubem e o ex-prefeito Sérgio Miranda no mesmo palanque. Porque ele só divergiu do ex-prefeito durante a eleição. Ganhou a eleição, começou a se comportar, a agir do mesmo jeito. As políticas de governo da atual gestão Rubem é exatamente, radicalmente a mesma atitude de governo do ex-prefeito. A única diferença é que agora está pior em alguns setores básicos, que antes não estava. Ele conseguiu pegar as mesmas ideias do ex-prefeito e piorá-las. Mas caberia os dois no mesmo palanque. O ex-prefeito apoiava a seleção simplificada? Não. O atual apoia? Não. Eu tive que fazer uma denúncia no Ministério Público, botou mandar notificação depois de uma lei federal, estadual, uma lei municipal, e que ele reclamou que foi feita quando ele próprio colocou no plano de governo. Então, o ex-prefeito era a favor do concurso público? Não. Não. O atual já promoveu o concurso público para a Guarda Municipal? Não. Então, o ex-prefeito colocava, todo mundo sabe, colocava apadrinhamentos políticos ali por questões de quem votou, de quem trabalhou na campanha para ele, de quem foi um cabo eleitoral, e o atual escolhe pelo quê? Baseado no currículo? Não. A mesma estrutura, as mesmas ideias estão sendo postas agora com a tinta amarela. A mesma coisa. Inclusive, mudou a secretária de Educação? Não foi a mesma durante muitos do governo Sérgio. Muitos que estão ali na alta cúpula também não são os mesmos de sempre. Não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nenhum prefeito. Ele só saiu da cadeira de vice e foi prefeito. Mas as ideias são realmente as mesmas. Então, hoje, a minha divergência com o atual prefeito é a mesma divergência que eu tinha com o ex-prefeito. Porque nem cabe Pierre no palanque com o Rubem Mas e nem cabe Pierre no palanque do Sérgio. É o mesmo palanque. Muito bem, Adelmo Almeida, senhores, boa tarde, senhores, estou da escuta. O Enitales, alô Enitales, um forte abraço, obrigado aí. Beto Andrade, valeu, cantor e compositor Beto Andrade, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Um gênio, viu? Gênio lá no Patrimônio, um abraço. Leônia Wilson, obrigado. Crema França, forte abraço, obrigado aí pelo carinho. Dê um abraço aí em Dona Cátia Soares, viu? Um abraço mesmo. Doutor Pierre Logan, olha só, nós teremos aqui, olha os candidatos que nós teremos aqui. Nós teremos o candidato, o Antônio, que será apoiado pelo
compromisso político, e ele confirmou aqui e continuou confirmando o presidente da Câmara de Vereador, Denival Melo. Teremos aqui o Antônio, para deputado estadual. Antônio. Aí nós temos o deputado, o Álvaro Porto, aqui como também, que será apoiado por Vossa Excelência e os demais. Nós temos o candidato do prefeito Rubens Lima, temos também, possivelmente, não vou aqui, o doutor Fred Moreira Lima, esse prefeito, que provavelmente apoia o Clodoaldo Magalhães. Nós temos aqui os candidatos também, não sei, possivelmente, não sei se ele vem ou de Lourinho, mas nós temos aqui os candidatos de Joaci Alves. Tá? E a posição da prefeita Joelma Campos, ela falou para mim e ela me autorizou dizer que vota e apoia o então Guilherme Júnior, né? O Guilherme Shoa. Mas é federal, né? O Shoa, isso. O Shoa federal. Agora, essa divisão política, um vai, outro vem. O senhor acha quem será favorito nas urnas? Quem dará o nome aqui? Os candidatos do prefeito Rubens Lima ou dos seus adversários políticos? Não sei. Eu posso dizer quais são as melhores opções. As melhores opções, Fernando Rodolfo, Álvaro Porto. Eu não sei quem vai ser o mais votado, nem sempre o mais votado é o melhor, né? E às vezes pode ser que seja também. Então, vamos aguardar para ver, né? Espero que a população vote consciente, sem troca de favores, sem vender o voto pelos famosos sacos de cimento, pelos empregos, que não se utilize a máquina pública para funcionar em horário de trabalho para pedir voto, porque isso será fiscalizado. Que vença realmente qual tem a melhor proposta, a melhor plataforma de governo. A ideia é essa. Muito bem, programa Hora Vem do Povo candidato, viu? Vai ser pouquinho, né? Adelmo Almeida aí, Adelmo, vai ter muito candidato, né? Vai ter também, né, doutor, opção para a pessoa escolher. Os eleitores vão escolher, votar, e quem deseja. Afinal de contas, a gente não vive totalmente num país democrático, né? Mas nós temos a liberdade de escolher em quem quer votar. Exatamente. Nós temos obrigação e o compromisso de comparecer nas urnas e de escolher os seus representantes, os seus defensores, tanto no Senado, como na Câmara dos Deputados e na Assembleia. E nem sempre você tem que concordar com tudo. Veja só, a prefeita de Caruaru estava com a ideia de pagar 10% aos professores. A prefeita de Caruaru é uma pretensa candidata à governadora do estado de Pernambuco. Eu apoio a candidatura à governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Mas fui contra ela na questão dos 10%, porque eu acho que tem que pagar 33,24%. Então uma coisa não exclui a outra. Eu não preciso me bitolar completamente e virar fanático por um candidato. Eu posso dizer quando ele erra também. Se o interesse dela é pagar abaixo do piso para os professores, ela está errada naquele ponto. E o governador, que eu sou radicalmente contra, ele está certo em pagar 35. Sim, agora vamos aqui. O senhor acha, o governador Paulo Câmara, ele veio aqui a Panelas. Fez muitas promessas, assinou ordem de serviços aqui, né? O senhor acha, da maneira que o governador Paulo Câmara, que não teve nem o direito de escolher o seu próprio candidato para o seu sucessor, não teve o direito, não é candidato a nada ao Senado, o senhor acha que ele vai cumprir aqui em Panelas as promessas que foram feitas tanto ao prefeito Rubens como aos panelenses? Não, a promessa não foi feita ao prefeito, foi feita junto com o prefeito. Ele tem responsabilidade de cobrar ao governador. O governador é péssimo em promessa, é um péssimo governador também. Mas é o santo ano eleitoral, Zadig. Em 2022, é ano de eleição,
Quais as promessas que não, pelo menos não começam a ser cumpridas para dar a impressão de que alguma coisa está sendo construída em nome daquela promessa feita pelo candidato? Então 2022 é ano de eleição. Estranho será se ele não começar a recapear a PE, a fazer as obras que ele prometeu, pelo menos iniciar as obras da barragem do Açude de Cruzes, do projeto. Estranho vai ser se não fizerem isso. Inclusive, por que a bica está do jeito que está? Porque estão esperando chegar mais perto da eleição para dizer que vão arrumar. Por que começaram a limpar o projeto agora? Porque está chegando a eleição. Eles precisam de obras para inaugurarem no meio da campanha eleitoral. Para trazer candidato para cá e dizer que foram eles que fizeram. E a estratégia antiga. Se você pegar aquele livro do George Orwell, Revolução dos Bichos ali, você vai ver, os porcos começam a dizer que andar em duas patas é ruim, daqui a pouco eles estão andando. Depois começa a dizer que não pode usar roupa de ser humano, daqui a pouco está vestindo. Depois que não pode dormir na cama, daqui a pouco eles dizem o que não se deve fazer, depois eles fazendo na metade do jogo. Então, na verdade, as obras começaram atrasadas, eles seguraram, apertaram, veio assinar a ordem de serviço no começo, porque demora 6 meses para começar uma obra em execução, para no meio da campanha começar aquelas... Não, isso não é comício, é inauguração, como se o povo fosse besta. Porque esse mesmo repertório, eu já disse até no Café com Política, segunda a sexta-feira, às 8h40 eu entro no ar e eu já disse isso. Nem a Netflix compare um roteiro mequetrefe desse, porque é tão batido que ninguém mais quer assistir isso. É inauguração, não é como, mas é. Deixam para fazer o ano de eleição. Eu sou partidário daquela vontade que muitos têm. Tem eleição todo ano, para ver se todo ano tem uma obra para inaugurar. Porque o ano passado inaugurou-se o quê em Panelas? Qual foi a obra? Me diga qual foi a grande mudança estrutural de governança do município de Panelas em 2021. Um ano de governo é 25% de um governo para prefeito. Está passando o tempo. Qual foi a obra? O que foi que estruturalmente mudou o quê? Mudou a cor, sem projeto de lei, desobedecendo uma lei que existe no município e agora tentando corrigir com outro projeto, em cima de outro projeto que já foi negado na Câmara. O que mais? Pronto, então a grande obra do atual governo Rubio é pintar os prédios de amarelo. Parabéns. Muito bem, programa A Hora do Povo, a nossa conversa com o Dr. Pierre Loga. Marcos Ferreira, boa tarde. Isso é verdade. Léo Lima, boa tarde, Léo Lima. Obrigado aí pelo carinho. O Dr. Pierre tem pretensões políticas rumo à cadeira de prefeito? Eu gostaria muito que o prefeito prestasse para eu não precisar me candidatar a prefeito. Eu votei em vereadores minha vida inteira. E só me candidatei a vereador quando não tinha mais uma opção para votar. Quando eu disse, não, nenhum desses que estão aí estão me representando. O Clóvis, vez ou outra, fazia uma atitude ali que me representava, o doutor Edson também, de vez ou outra, fazia, mas, amplamente falando de maneira completa, nenhum fazia uma representação que eu queria. De apresentar uma lei X, às vezes eu dava uma ideia, não era apresentada, pedia um documento, não me era apresentado, então eu disse, não, eu mesmo vou me representar, então. Então, a cadeira de prefeito ali está a seguinte, quem é a figura máxima que representa e resolve os problemas da cidade de Panelas? Se ele começar a resolver, começar a fazer um trabalho bom e tudo mais, qual seria o motivo que eu tinha para ficar contra ele? Eu tinha muito mais que manifestar meu apoio. Não era? Pago precatórios em 15 dias. Batata, pagava. Não pagou. Esperou a emenda constitucional 114 obrigá-la a pagar. Vamos fazer o piso dos professores. Aí manda um projeto de lei para a Câmara sem impacto financeiro e dá direito a metade do que os professores verdadeiramente tinham. Desconta 14% do aposentado. Coisa que eu revogaria de pronto se fosse prefeito. Então, é muito simples. Se o prefeito melhorar, tem 75% ainda de chance, né? Porque já se passou mais de 25% do período de governança. Então, se for bom, não tem problema. Vamos apoiar porque é o melhor para Panelas. Se não prestar, e aparecer um melhor, apoia-se o melhor. Se não tiver ninguém para representar, cada um que dê seu nome. E uma mudança radical, do prefeito Rubens Lima, o senhor subiria no palanque dele? Radicalismo e não combinam, né? Mas subiria, se no caso fosse para o bem, né? Se houvesse uma mudança de fato, houvesse um interesse, não com palavras, porque ele é mestre em falar muito e não dizer absolutamente nada, mas com ações. Se houvessem ações no sentido de melhorar estruturalmente
a organização do nosso município, as estruturas políticas, sem essas perseguições corriqueiras que tem no nosso município, sem esse atropelamento de direitos, sem essa fala mansa, porém mentirosa, sem essa postura hipócrita, eu subiria sem problema nenhum. José Mônica, Zé Paraguai Mônica, um abraço. Jadiel Simplício, Rubem Lima não está fazendo nada. O Adelmo do Gás, Genilson Lucena, grande mestre Genilson Lucena. Eu só acredito numa candidatura do vice-prefeito Genilson? Pode ser. Fez um bom trabalho como presidente da Câmara, né? Fez. Aí indiscutivelmente fez. Fez. Mas muito bem, programa Hora Veio o Povo. Inclusive teve as contas aprovadas sem ressalva, todas elas. Transparência, né? Programa Hora do Povo, programa de audiência deste horário. Um abraço a todos vocês. Minha conversa aqui com o vereador Dr. Pierre Loura. Conversa arretada. Mas vamos para frente, doutor. Doutor Pierre, me diga um ponto positivo em todos os setores da administração pública. Um ponto positivo em todos? Não, nos setores, educação, saúde, um ponto positivo, um ponto positivo e negativo. Porque só acha que está tudo errado? Não tem nada que... Não, é que aí eu teria que comparar com alguma coisa, né? Então, por exemplo, é para comparar com a gestão passada, nivelar por baixo, ou é para comparar com outra gestão e nivelar por cima? Não, a gestão... Porque depende do... anterior. Olha, eu sou baixinho ou eu sou alto? Depende de com quem você está me comparando. Vamos falar aqui. Se for com o Zé Anão, eu sou alto. Se for com o Fred, eu sou baixo. Por exemplo, na saúde, eu tenho um setor que eu admiro muito pela pessoa, não é porque seja, mas pela competência que ela tem. Policlínica. Isso. A Policlínica, a melhor estrutura, melhor atendimento, zerou as filas de cirurgia ali, de panelas. Isso. A Policlínica, ponto positivo, governo. Isso na saúde, na educação. Na saúde e Policlínica, né? Na saúde e Policlínica. Porque, olha, o Fernando Rodolfo liberou emenda, a saúde já deve ter tido aí uns 2 ou 3 milhões e ainda não tem um aparelho de raio-x. De Fernando Rodolfo. De Fernando Rodolfo, de outros candidatos também, até do de Sérgio lá. Mas até agora nenhum aparelho de raio-x compraram. Já pedi na Câmara para enviar ofício pedindo para pelo menos prestarem conta desse valor. Porque, pelo amor de Deus, uma cidade não ter um aparelho de raio-x, você gasta muito mais com combustível. Olha, aparelho de raio-x e máquina de hemodiálise. Você gasta muito mais transportando as pessoas para Caruaru, para Recife, para outras cidades, para fazer esses benditos exames, do que para você fazer aqui, comprar uma máquina aqui. Eu preciso imprimir um documento, ao invés de eu comprar uma impressora, eu fico indo para Cupira para imprimir. Eu vou gastar quanto de combustível? Entende? Então, assim, tem dinheiro, tem tudo, solicitação foi feita, eu vou ficar batendo nisso e tá faltando raio-x aqui para a panela. Não foi uma promessa? Vamos cumprir. Então, assim, ponto positivo, Policlínica, o resto negativo, por enquanto. Muito bem, o Eni aqui, a Policlínica é show. Policlínica é show. Adelmo Almeida, gostei do atendimento dos funcionários, né? Deve ser aqui do hospital. Algumas pessoas reclamam. Eu, particularmente, não tenho do que reclamar, mas como eu sou um vereador, não posso medir o atendimento que eles têm a mim com a régua dos outros, né? Mas, ponto positivo, clínica. Eu nunca fui maltratado no hospital. O senhor acha que... Nem na época de Joelma eu fui. O senhor acha que o nome Pierre faz com que mude o atendimento para si mesmo? Não, o nome é Everaldo, Rubem, qualquer vereador, né? Zé Júlio, Testinha, qualquer vereador sendo fiscal, quando se apresenta em qualquer departamento público, dá para perceber que muda alguma coisa. Ana Paula, gostei muito do atendimento da Policlínica. Todo mundo gosta da Policlínica, né? Não tem o que reclamar, não. A Daiane não tem frescura. Aquela equipe, olha, parece... E praticamente é uma equipe nova. É uma equipe nova na Policlínica. Agora com pessoa experiente. Exatamente. Com pessoa experiente, feita a Daiane. Daiane é uma excelente... Olha, Daiane, ela tem resolvido muitos problemas que não cabe aqui a panela e ela resolve mesmo. Ela mete as caras, vai fora, resolve. É assim que tem que ser, não tem que ter limite para resolver problema, não. Nota 10 aí. Então, essa aí é uma verdadeira soma. Tem outra também. A Mara na Previdência.
A presidente do Panelas Prev. Brilhante. Na área da... Não tem outra pessoa melhor na área previdenciária. Nem em Panelas e nem na região. A Mara é a filha do... A filha do professor Ivan Nogueira. Ela é advogada também, previdenciarista. É brilhante no que ela faz. Brilhante. Na verdade, ela está carregando essa previdência nas costas. Então é outro ponto positivo e aí em outro setor, né? O setor previdenciário. Isso, e olhe que o problema previdenciário de Panelas é grave, viu? É grave. Assistência. A previdência social. Sim, assistência. Não, a assistência tem pecado na assistência, né? Quando muitas pessoas começam a procurar remédio de vereador, quando a gente tem que distribuir mais cesta do que o normal, quando as pessoas precisam de exame e às vezes pedem ajuda é porque não está funcionando lá em cima. Infraestrutura. Péssima. Pode citar algum? Alguma coisa péssima? Isso. Notifica, por exemplo, vereadores que saneiam a Vila de Boca da Mata como humano para ir para uma delegacia, pedem para a PR parar a obra da Pedro Gomes, mas não ajudam a fazer, ou melhor, começam ajudando, depois ficam com ciúme e param. As ruas todas esburacadas, a João Timóteo de Andrade, vide, né? Foram 12 meses para 2 ruas calçadas, ou seja, uma rua a cada 6 meses, rua de 30 metros, que é a Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vereador, como por exemplo Décio, corta árvore, arromba barranco, usa máquina da prefeitura, aparelha a estrutura da infra e ninguém notifica, ninguém faz nada quando ele faz para ele. Mas alguém que tenta fazer para os outros é imediatamente notificado. Zero à esquerda, de preferência. Tá errado. Agricultura. Nada. O que o agricultor tem, Panelas? Saia daqui agora, faça uma live na frente do lado da Previna. Se os tratores que vieram para ajudar o agricultor não estiver lá parado, tá ou não tá? Toda vez que você passa lá, não tô lá parado? Pronto, se tá parado ali é porque não tá no campo. Muito bem, conversa com o doutor Pierre Logo, um abraço a todos os que estão nos acompanhando. Irailda, um forte abraço a Irailda Silva. Inalda Laurindo, forte abraço, obrigado pelo carinho. Agora, Adelma Almeida, fugiu aqui, daqui a pouco eu vejo de novo aqui, tá bom? Adelma Almeida, falta refletor, falta limpeza, falta escambau. O pessoal de Cruzes reclama todos os dias da iluminação. Quem cobra a taxa de iluminação pública no município é a prefeitura. A taxa é um imposto municipal, não é a CELP. Então, o dinheiro, então o senhor me diz aí que a responsabilidade da iluminação pública é da prefeitura e não da CELP. Não, dos dois. Dos dois. É uma responsabilidade solidária. Mas quem recebe a bendita taxa de iluminação pública não é a CELP. Quem recebe é o município. Taxa é o imposto municipal. Isso. Então é a prefeitura quem tem a obrigação de ou cobrar a CELP para resolver ou resolver quando a CELP não resolve. É porque havia uma polêmica aqui com o ex-prefeito Sérgio Miranda, que, caramba, foi uma briga perante É que o ex-prefeito deixou alguns milhões de dívidas da CELP, né? O problema era esse. Mas a responsabilidade é solidária. Muito bem, Fernanda Santos, um abraço. José Odaí, forte abraço, obrigado pelo carinho. Programa Hora e a Vez do Povo, programa de grande audiência literário. Nossa conversa aqui com o vereador e advogado, doutor Pierre Logan. Um abraço mesmo, obrigado pelo carinho. Doutor Pierre, pra gente finalizar, que eu não quero roubar mais. Mas já? Pode ir até as 3, eu não ligo não. Então, olha, aí. Doutor Pierre, me diga um negócio agora. O senhor é polêmico. Não. É polêmico, o senhor vai buscar promessa do senhor que vai fiscalizar e vai cobrar à administração, ao prefeito Rubens, tudo que for de direito para o povo e aquilo que for direito para o povo e negado, o senhor vai recorrer ao Ministério Público. Fazer como eu fiz no caso da bendita seleção. Nenhum problema que eu tenha reclamado em alguma live, seja a Bica, seja a própria academia das cidades ali, a própria praça do centro da cidade que teve o nome ali modificado equivocadamente.
qualquer problema que eu tenha reclamado em público, primeiro eu conversei com o prefeito pessoalmente. Quando eu percebi que o interesse não era resolver, foi que eu parei de procurá-lo. Então agora eu mando um ofício para formalizar o meu pedido e dependendo da resposta, se for uma resposta fundamentada, eu acato, respeito. Se for as respostas que normalmente eu recebo sem fundamentação, então eu encaminho para o Ministério Público e ele que faça o papel dele. O Ministério Público é o fiscal da lei, fiscaliza a lei, não fiscaliza a jurisprudência, não fiscaliza decreto, fiscaliza a lei. Então eu tenho que... E é inclusive um dos parceiros da Câmara, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, são parceiros que eles se ajudam mutuamente à fiscalização do Poder Administrativo. Doutor Pierre, o que o senhor achou da ida até agora dos vereadores Mando da Boca da Mata, o Wellington Filho praticamente batido o martelo e o então presidente da Câmara de Vereadores ao grupo do prefeito Rubem Lima? Bem, mano, eu não sei nem muito, porque eu não ouvi deles de que eles foram. E nem tantos sinais quanto o presidente da Câmara deu e que foi, né? Eu não vejo problema de você se aliar politicamente a ninguém. Não vejo esse problema. Eu só vejo um problema quando essa aliança diz respeito à administração. Quando, por exemplo, você desvirtua uma questão administrativa por conta de um acordo político. Então, aí é preciso separar o que é política partidária e o que é administração pública. Então, no meu entender, se eles concordavam com as ideias do atual prefeito, se todos eles concordam com a administração, acham que tudo que está fazendo está certo, que essa estrutura está se apresentando é ideal, e isso tudo convence eles, baseado no convencimento, e eles querem participar do grupo político, tudo bem. Agora, se é em troca de cargo, se é em troca de facilidades, de vantagens, de privilégios, aí eu já acho uma ideia equivocada por parte deles, né? Se for o caso dos outros dois. O presidente da Câmara, ele me garantiu que não iria jamais se juntar ao prefeito Rubem. Mentiu. Se juntou e o discurso mudou do dia para a noite. Então, aí já tudo indica que teve algum tipo de acordo ou privilégio. Seja uma desapropriação de terra para depois uma indenização possível, seja cargos para os eleitores que de fato estão entrando na administração pública. Alguma coisa aconteceu ali. Não é? Alguma coisa e cada um que responda por si próprio, né? Agora, dos outros dois, eu não sei por que motivo, se é que eles foram para o lado. Mas se foram por convencimento, ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que a política é a arte do convencimento, né? Tem que convencer mesmo. Bem, programa A Hora do Povo, estamos a 1h mais 30 minutos, 1h30. Programa é A Hora e a Vez do Povo com o vereador Dr. Pierre Louro. Dr. Pierre, durante a campanha eleitoral, foram várias promessas. E, inclusive, aqui o meu amigo aqui, Adão, está dizendo: eu acredito este ano numa boa administração do prefeito Rubens Lima. O senhor acredita que ele vai corresponder à característica, à expectativa da população? É ano eleitoral? Sim. Então sim, né? Estranho seria se durante um ano eleitoral não fizesse uma boa administração, né? É o de sempre, é o que eu disse. É um repertório batido, é um roteiro já pré-estabelecido, pré-fabricado, e nem a Netflix compraria isso, né? Acho que nem no YouTube seria proibido, de tão repeteco que é o negócio. É ano eleitoral, meu amigo. Todo prefeito por aí está fazendo um trabalho para tentar eleger um deputado, para tentar angariar voto. Agora você tem que fazer a média, né? Vamos fazer 2 obras esse ano, aí você divide por 2 anos. Então você tem meia obra por ano, ou uma obra por ano, né? A média tem que ser baseada. 50% de governo. Pronto, quantas obras foram feitas? O ano de 2021 foi péssimo. O ano de 2022 foi bom. Quais foram os motivos? Campanha eleitoral? Para enganar? Então aí cada um pese. Se cada um gostar de ser enganado, acredite nessa ideia.
qual a melhor opção para um futuro candidato a prefeito de Panelas? Hoje eu não sei. Mas não é a reeleição. Não é a reeleição. Não é a reeleição. Me diga um negócio. Como o senhor vê hoje o amigo Ivan Nogueira? Ivan tá aposentado. Ivan não quer nem saber política. E tá errado não. Ele provavelmente vai dar a contribuição dele, seja apoiando alguém ou simplesmente votando. Mas o professor Ivan tá aposentado, quer cuidar dos netos, quer cuidar da família, né? Acho que ele já contribuiu bastante com o município de Panelas. Seria uma boa opção, mas pelo que ele me diz, ele não tem interesse. Você acredita no retorno da ex-prefeita Joelma Campos? Pode ser, né? A gente criticou tanto ela e depois o prefeito fez tudo que ela estava fazendo. Eu acho que é porque ele deve ter aprendido alguma coisa com ela. Piorou uma coisa ali, outra aqui, né? O fumacê, você vê, tudo cheio de muriçoca. Na época de Joelma era complicado também, mas existia. Então, pode ser. Ela tem o direito de se candidatar, né? Se tiver com a ficha limpa e tudo mais, e quiser, não tem problema. O senhor e o vice-prefeito Genício Lucena sairia numa chapa? Prefeito e vice-prefeito? Eu e Genilson? Hoje? Sim. Não, hoje eu acho que não, porque tem que ver como eu disse a você, né? Se o governo melhora, qual é o problema de apoiar? Se não melhora, qual é o problema de ficar contra? Então quer dizer que o senhor está firme aí no melhoramento? Não. Na administração do prefeito Rubens Lima, eu estou dando o benefício da dúvida. O senhor vai pro palanque dele. Eu estou dando o benefício da dúvida. Eu acho difícil que na idade dele ele mude de caráter, mas pode ser que mude. Mas muito bem, programa Hora Verde do Povo. Dr. Pierre Logan, eu quero agradecer ao senhor, muito mesmo, por sua participação aqui no programa A Hora Verde do Povo. Quero dizer que eu estou sempre à sua disposição, tá certo? E eu tenho certeza absoluta que ficou esclarecido aqui muitas coisas que o povo queria saber. Do seu ponto de vista, da sua posição política hoje, né? Quem o senhor vai apoiar, quem o senhor está apoiando, né? Não sei se ainda o senhor já está trabalhando, mostrando, olha, o meu candidato, a deputada federal. O senhor bota para presidente? Não, eu estou aguardando novos candidatos, porque eu acho que o Brasil tem 220 milhões de habitantes e os mesmos candidatos de sempre, me parece que é um posicionamento equivocado. Lula, Bolsonaro, esse maniqueísmo, ou um ou outro, bem, mas não, tem uma série de outros candidatos, tem o Ciro Gomes, tem o Dória, que eu não votaria, tem uma porrada de outras pessoas aí, inclusive cidadãos que nunca nem apareceram no jornal, que vão se candidatar. Tem muitas opções possíveis aí, para não ficar só nesse maniqueísmo, ou vermelho, ou verde e amarelo, aquela coisa toda, sabe? Tem que escolher porque é governador, bom. Já sabe, Raquel. Não, eu acho que vai ser ela a candidata, né? Se for, sim, qualquer um da oposição, né? Senado. Ainda não sei. Na eleição passada foi Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Que é o príncipe. Né? Apoiei ele e o que inventou o Avante, Avante, que é o Luiz Flávio Gomes, que faleceu com câncer, com leucemia. Ex-juiz de direito, dono do curso LFG e tudo mais. Esse eu não sei ainda, não. Muito bem. Dr. Pierre, quero lhe agradecer ao senhor por ter aceitado aqui o... Mas o Senado é em frente, né? A eleição para Senado daqui a... Não é agora, não. Eu quero agradecer ao senhor aqui por o senhor ter aceitado o nosso convite. Lembrando aqui que nós estaremos sempre aqui com as portas abertas para lhe atender na hora que o senhor precisar, tá? E fica aí para as suas considerações finais. O discurso não mudou muito não, Zadik. Eu agradeço pelo convite, pelo respeito e tudo mais. E quero dizer à população que o discurso não mudou. A ideia era mudar tudo, Panelas, fazer uma administração livre de perseguição, que hoje existe, uma administração que
opte pela isonomia, pelas liberdades individuais, pelas liberdades democráticas, pelo direito das pessoas de discordar, assistir o que quiser sem perseguição, de ouvir o que quiserem sem perseguição, de viverem a vida em Panelas sem perseguição, uma estrutura política que pressione a Compesa para resolver o sistema de abastecimento de água. E até agora eu fui o único que bateu nessa tecla, que brigue com a CELP para que ela melhore a questão da iluminação junto com a prefeitura, que pague decentemente aos professores sem fazer acordo político ou aparelhamento com a Câmara, que não aparelhe nem sindicato de trabalhadores rurais e nem sindicato de servidores municipais, que não tenha esse aparelhamento com o terceiro setor, com os sindicatos, com tudo mais. De fato, um município livre que para fazer um ambiente que não seja um ambiente insalubre para que as pessoas possam se desenvolver e desenvolver suas potencialidades. Enquanto nós vivermos nesse posicionamento fanático de político A, de político B, e o fanático entenda os dois lados, ou contra um a favor de outro. Enquanto a gente buscar meios para se desenvolver o cidadão como um todo, para se educar decentemente, para se dar direitos a enfermeiros, a professores, a técnicos de enfermagem, a agricultores, a vigilantes. Enquanto não se garantir o básico, que é a base, não se dá para construir nada em cima disso. E se constrói, você constrói em cima da areia. Então, o município de Panelas, ele está na beira de uma BR-104, ele está ao lado de municípios que já foram distritos deles. Ele está do lado de municípios que não eram nem mata, quer dizer, que só eram mata quando ele já era povoado. E existe uma explicação lógica, existe uma explicação administrativa, existe uma explicação política e para que o município de Panelas esteja estagnado. Então nós precisamos olhar com esse filtro e observar dessa maneira para que a gente possa entender que enquanto nós estivermos batendo palma para um político, ele fazendo as coisas certas ou erradas, porque simplesmente ele está dando uma vantagem para mim, para minha família, um cargo de confiança, contratando um aposentado, ou contratando apadrinhados políticos, colocando gente das oligarquias familiares no poder, a massa, o povo pobre, que sofre, que está nas vilas, nos distritos, nos rincões mais distantes, nas divisas, essa população, que é a base, que é a massa, continua passando fome, continua sofrendo. E na hora de você calcular a riqueza de uma cidade, você não pega os homens mais ricos, você divide pela população inteira. Então, se um cara tem 1.000 e o outro não tem nada, você divide com quem não tem nada. Não é? É aquela velha história, é o grande mal da média, quando vai calcular a média de riqueza de um município. Se estamos nós dois, e eu divido um pedaço de carne, ou melhor, eu como um pedaço de carne sozinho, se for calcular a média, cada um comeu metade. Tem aqui uns áudios, eu não sei o que é, até esqueci aqui, mas eu vou colocar, não sei, não ouvi. TJ, vem aí, TJ, no Facebook. Tem alguma coisa para o Dr. Pierre? Uns comentários elogiando. Elogios. Vai passando. Não, só isso. Pronto? Vamos aqui para o zap. Oi, Zadek, meu amigo, boa tarde, Tony da Água, do Peixe Elétrico. Meu irmão, esse é o ano da política, eita, é muita coisa, né? Pierre, tu é o cara, eu não te conhecia não, mas tu se candidatasse agora para prefeito, meu voto era teu, cara, pode acreditar. É bom escutar tu aí, escutar tu, pra lá ver, né? É o cara, viu? Deus te abençoe, continue assim, não mude não. O povo está dizendo assim, não mude. É sim, sim, não, não, como diz a palavra de Deus. Agrada quem agradar. Mas eu gostei muito, 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 muito desse programa hoje. Entre todos que já chegaram aí, também tu é vereador, é advogado, né? Tem a letra na palma da mão, conhece muitas coisas. Falou, Deus te abençoe, né? Dê cada dia sabedoria. E quem sou eu para estar falando, né, mal das pessoas? Mas que os panelenses, no dia de votar, olhem quem vai votar, né?
Muita coisa. Quase que nem coroinha. Muita água reparada para essa ponte ainda, muito. Eu não sei como é que o cara hoje é contra você, uma hipótese, mete o pau em você, aí volta no outro. Quando é no meio do caminho, volta para você. E aí, onde é que fica a moral do cara? Onde é que tá a moral do cara? Sei não, viu? Aí Deus te abençoe, o cara mesmo. Conheço tu, lá negociou lá perto do banco, né? Umas coisas lá. E eu admiro muito. Falou? Fica na paz. Tchau, boa tarde. Programa 1000. Eita. Muito bem. Seu Antônio do Peixe Elétrico, deixa eu ver. Botar aqui, não sei o que é, vamos ver. Aqui, o Coronel Zezinho. Você está dizendo que o mandato de Rubio está igual ao do Sérgio? Rapaz, o Rubio está ganhando, tá? Lascou. 24 anos, Sérgio Miranda, de panela. Candidato. Se o Rubio for na mesma carreira, ninguém mais para prefeito que só quem ganha é Rubio. Aqui, Dona Edith. Tem que só registrar a presença do Gabriel. Não, está aumentado aqui. E o Gênesis aqui na Capão, Zé Neto e o Walter Silva está conosco Ele aqui. tá com ver? Gênesis, e ele pode dizer a música dele, que é Jesus Correndo. É a música do Walter e do Rafael Baixo. Não, acho que ela mudou aqui sem. Ele está aqui no final do mês, o clipe vai estar lançado aí. Mais uma da Instituto do Papai dela, produzido por mim. Assim, vestibular, eu trabalhava. Não, acho que ela mudou aqui. Não saiu. Acho que ela tentou gravar aqui, mas não conseguiu sair o seu áudio, não, viu? Deixa eu ver aqui. Cruzes. Boa tarde, meu patrão Zadi, estou aqui assistindo você. Você está botando peito mesmo, é assim que se faz. E o meu patrão, Tiago, dou muita lembrança para ele aí, meu patrão. Sintonizado em nossa programação. Boa tarde, Tiago Colorinha. Eu quero mandar um pra mim lá em Amarilouro, caminha, minha choga. Muito bem. Deixa eu ver aqui ainda. Minha amiga Quino Souza, boa tarde a todos, boa tarde ao Dr. Pierre Logan. Um abraço. Obrigado aí. Conhece Quino? Conheço. Pronto, Quino Souza lá do sítio Juá. Então, valeu aí. Tem mais alguma coisa aí, TJ? Aqui, Evair Lima, parabéns aí. Parabéns, Evair Lima, Claudivânia, forte abraço, Adelmo do Gás, pessoal, parabéns aí, Dr. Pierre Logan, tá certo? O programa hoje foi nota 10, valeu, obrigado mesmo a todos vocês. Dr. Pierre, valeu, obrigado mesmo, que papai do céu lhe abençoe, né? E como eu falei, nós estaremos aqui na hora que o senhor precisar. Obrigado, Zadig, obrigado a todos os internautas que nos acompanharam até agora. Muito obrigado ao Antônio, a todo mundo que mandou o áudio aqui para o grupo. Posso responder algumas questões aqui da live? Fica à vontade. A dona Graça disse que eu antes dizia que o presidente Denival era o melhor presidente e agora eu digo que ele se vendeu. Na verdade, eu nunca disse que ele foi o melhor presidente, eu dizia que ele era um bom presidente. Mas na medida em que ele se vendeu, ele deixa de ser. Então não é a opinião que foi ele, né? E o pessoal está comentando bastante aqui na live, mas para responder também o áudio da pessoa que disse, não, se ele está igual ao Sérgio, ele vai ficar mais 24 anos. A população mudou, né? Tanto é que tirou o ex-prefeito. Então, o argumento não se sustenta. Basicamente isso. Obrigado, Zadig, obrigado a todos. Valeu, um abraço. Programa Hora Vem de Boa. De Canelas